glória a Deus. Uma boa noite a todos vocês aí da mídia social, vocês do YouTube, do Facebook. Que Deus abençoe, que essa mensagem alcance o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Bom, o nosso tema hoje é superação. O que é superação? O significado dessa palavra. Eu vou olhar lá no dicionário e peguei alguns significados dessa palavra, superação. Superação é a ação de mudanças de uma situação ruim para uma situação boa. Superação é ultrapassar os limites. Superação é progredir, prosseguir, é não parar, é não desanimar. Nós estamos no mês que é considerado o mês de outubro, né? Outubro rosa. Até meu amigo aí veio com a camisa cor-de-rosa, representando todas as mulheres nesse Brasil. As mulheres no Brasil, elas têm superado uma doença que tem alastrado essas épocas, que se chama câncer de mama. Quantas mulheres, se você for colocar no lápis, quantos colegas, amigos, parentes que você conhece que passa por essa situação? E muitas delas superam. De que forma supera? Começa a seguir todos os métodos medicinal para uma cura. Essas mulheres, elas são encaminhadas ao médico. O médico ali fala tudo que ela precisa e que será necessário para sua cura. E aquela mulher tem que seguir todas as regras, tomando os remédios, passando por todo aquele processo. Fora que muitas delas não têm um suporte, não tem uma família que o ajude, não tem pessoas que ajudem, passa por momentos difíceis, além do câncer, pela humilhação. A humilhação dessa doença é uma doença que tem alastrado, infelizmente, muitas mulheres no Brasil. Muitas conseguem sobreviver, muitas conseguem a sua cura, passando por quimioterapias, e sobrevive. E encontra força em Deus para vencer todas essas batalhas da vida. Outras, infelizmente, não encontram. Infelizmente, isso é o quadro de estado de mulheres que estão se superando a cada dia. Mas, graças a Deus, a medicina está aí para ajudar. Graças a Deus, Deus tem dado médicos com capacidade para curas nos dias de hoje. Mas eu queria também deixar outra forma de superação para vocês. Nas Olimpíadas, os atletas, eles começam a fazer uma preparação. Mas esses atletas, eles começam a se preparar muito antes para chegar nessas competições. E o que acontece? Muitos ali não conseguem alcançar o objetivo. De tanta preparação, de tudo que ele se preparou, eles não conseguem alcançar o objetivo. Muitos desistem, outros não. Encontram o seu objetivo e se supera. Ele se preparou o tempo todo, o ano todo, os anos da sua vida, não foi à toa. Ele se supera. Ali tem prova de superações, natação, corrida, futebol,
ciclismo. Tudo isso é uma forma de superação. Eu não sei se vocês se lembram que, se eu não me engano, foi nas Olimpíadas dos anos 80, de um atleta que foi uma das maiores superações que eu já vi na minha vida. Esse atleta, ele estava correndo e de repente esse atleta começou a sentir dores nas suas juntas. E aquele atleta, mesmo com tantas dores, com tantas dificuldades, ele não desistiu. Ele ultrapassou aquela linha de chegada. Aquele atleta, ele se superou. Porque para ele o importante era chegar, era ultrapassar aquela linha de chegada. Um atleta que se superou. Isso eu chamo de superação. É não desistir, é não desanimar, é prosseguir, é continuar, é saber que há limites que vão vir para nossas vidas, mas que cada um de nós temos que superar esses limites, temos que ultrapassar esses limites, porque é isso que Deus quer de mim e de você. A gente vai ler lá no livro de Isaías, profeta Isaías. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, renovarão suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que versículo maravilhoso é esse? O que o profeta Isaías nos traz através desse versículo? Eu coloquei aqui 3 visões panorâmicas desse versículo. A primeira lição que eu aprendo com isso é que o profeta Isaías compara os filhos de Deus com a águia. Segundo os estudos da ornitologia, a ciência que estuda as aves, a águia é reconhecida como um pássaro das alturas. Esse pássaro, ele chega a alcançar voos de até 10.000 quilômetros. Vocês sabiam? Numa velocidade de 50 km por hora, esse pássaro consegue alcançar suas presas. Porém, em voos arrasantes, esse pássaro chega a atingir até 320 km por hora para capturar a sua presa. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bom, o que eu aprendo com esse pássaro? Que nós somos cidadãos celestiais. É por isso que fala do voo desse pássaro. Eu e você somos cidadãos celestiais. Que nossos pensamentos sempre têm que estar em Cristo Jesus. É do alto que vem o nosso socorro. É em Cristo Jesus. Eu sei que cada um de nós passamos por momentos difíceis da vida. Momentos terríveis. E até mesmo tem muitos cristãos, que nem o Adriano estava falando, que é bem sucedido na vida também. Isso não tem mal nenhum nisso, é bom. Mas o cristão em Cristo Jesus, quando ele passa por momentos de dificuldade, ele é forte, ele consegue passar por tudo isso. Ele não consegue parar. A dor
não para ele, a tristeza não para ele, o desespero não para ele, a necessidade não para ele, a fome não para ele. Sabe por quê? Ele não é cidadão terreno, ele é cidadão celestial. Ele sabe que ele tem uma promessa de Cristo Jesus dentro dele. E quando ele pensa em até mesmo achar que tudo acabou, o próprio Deus dá um ânimo no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E você é despertado de uma forma tremenda, porque Deus está contigo. Eu creio que você é daqueles cristãos que medita na palavra de Cristo, que não se esquece dessas alianças, desse chamado, desse amor que Ele tem para mim e para com você, porque Ele te ama. Segunda lição que eu aprendo com esse pássaro: ele não tem medo da tempestade. Esse pássaro, ele enfrenta a tempestade. Ele vai de frente com a tempestade. Você sabia? E quando ele ultrapassa, essa tempestade, ele dá de frente com o quê? Com o sol. E o sol tem os alimentos necessários para esse pássaro reavigar as suas forças. Você sabia? O cristão, ele tem um Deus que se chama o sol da justiça. A tempestade não pode te parar. A tempestade não pode parar. A tempestade não pode trazer medo para você, porque você tem que enfrentar essa tempestade que você está passando hoje. Não tema, irmão. Não tema. Não pare, não ache que não tem a solução para o teu problema. Porque na realidade, esse problema não é teu. É de Cristo. É Ele que traz solução. É Ele que resolve tudo. O sol da justiça está dizendo: vá, você consegue. Eu estou aqui te esperando. Eu estou aqui te esperando para cantar a vitória junto contigo, para celebrar essa vitória junto contigo. Eu estou aqui na tua espera, querido. Terceira lição que eu aprendo com esse pássaro: esse pássaro, ele constrói os seus ninhos nos lugares mais altos. Sabe por quê? Para que os predadores, não alcancem os seus filhotes. Esse pássaro cuida do que é seu, protege o que é seu. O que eu quero te dizer com isso? Lá em Mateus 7:21. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está no céu. Mas sim, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Agora vamos para o 24. Todos aqueles, pois, que escutam estas minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Você entendeu o porquê que esse pássaro guarda os seus filhotes em lugares seguros? Isso que nos traz hoje aqui. Ele sabe muito bem do que os seus filhotes precisam.
precisa de um lugar seguro, um lugar de confiança, um lugar onde Ele sempre estará por perto para trazer conforto. Esse versículo de Mateus, ele nos esclarece algumas coisas na nossa vida, porque o próprio Jesus Cristo fala que a nossa edificação e confiança tem que ser em Deus. Aonde você tem edificado? Esse pássaro, ele edifica as coisas dele em lugares seguros. Você tem edificado os teus projetos? Aonde? Aonde você tem montado os teus projetos de vida? O que você tem feito do que Deus preparou para você? Que dos teus talentos? Que dos teus dons? Que dos teus tempos de oração, de dedicação, de busca, de meditação? O que você tem feito com tudo isso que Deus tem te dado? Você tem zelado, você tem cuidado? Que é de teus amigos, que um dia você falou de Jesus para ele, onde eles estão? Que é de teus parentes? Deus está falando que nós temos que edificar, temos que confiar e temos que praticar. A fé sem obras é morta. Quando fala de obra, não está falando, né, de obras que vai engrandecer, que nem muitas vezes a gente tem visto nas igrejas, as pessoas brigando por causa de status. Não é essas obras. É essa obra aqui do Espírito Santo. É essa obra aqui de levar o Evangelho, de falar do amor de Cristo sem interesse nenhum. É essa obra. Você tem se movido? Tem acontecido? Ou você só serve a Deus quando os tempos estão bons na tua vida? Oh? Será que nos tempos de dificuldade você quer parar? Você quer desistir? Você nem começou. Querido, tem um homem na Bíblia que ele tinha todo motivo para desistir. Todo motivo esse homem tinha para desistir. E ele não desistiu. Esse homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem nasceu no lugar mais humilde. Esse homem se tornou fugitivo quando era uma criança. Esse homem, quando era um jovem, foi expulso da sua cidade natal. Esse homem foi traído, foi humilhado, envergonhado, rejeitado. Mas ele não desistiu. Ele se superou. Quando você pensar em desistir, pense em Cristo Jesus, no que Ele passou por mim e por você. As superações que Ele teve e que Ele conseguiu ultrapassar para vencer. Ele tinha todo motivo para parar, para dizer, eu não vou. Os amigos deles, que é dos amigos? Onde estão os amigos? Sumiu. Nos momentos mais difíceis da vida dele, não tinha um amigo sequer. Foi traído, humilhado, rejeitado, zombado, mas não desistiu. Ele se superou nas suas dificuldades. E ele tinha todo motivo. E se você for olhar, ele é um exemplo. É um exemplo para você que está em sua casa, passando por esse momento de depressão, onde você quer desistir de tudo, mas eu te digo, querido, deixa Jesus Cristo entrar na tua casa, na tua vida, que você vai aprender com Ele como superar tudo isso. Ele vai te dar as ferramentas necessárias para você se superar.
para você vencer. Jesus Cristo, Ele é magnífico. Querido, nós não podemos parar. Se você soubesse que o dia de amanhã pertence a Deus, está mais próximo do que imaginamos a nossa ida para a nossa cidade celestial. Esses tempos, eu sonhei com uma pessoa que já se foi. Muita gente até pode falar, isso não é válido. Eu digo, gente, eu creio que Deus fala da forma que Ele quer. Eu creio dessa forma. E essa pessoa me mostrava uma casa grande. E ela falava assim para mim, não desista, a casa já está preparada. Essa casa é sua. E eu vi aquela casa linda, bastante, entendeu? Era uma casa enorme, parecia um palácio. Aí eu acordei, disse, Senhor, muito obrigado, que eu sei que o Senhor está falando comigo. Deus tem falado contigo nos teus sonhos, não tem? Ele não tem te sustentado, te reanimado? Deus tem te trazido visões? Esse Deus, Ele é magnífico. Deus, Ele continua o mesmo de ontem e de hoje e eternamente. Não pare, não desista, continue, prossiga. A caminhada é longa, mas a gente está com aquele que diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o Cristo que faz parte da minha e da tua vida. Eu agradeço por este momento. Que Deus abençoe a vocês aí que estão ouvindo essa mensagem e a todos que estão aqui. Que a graça do Senhor conforte e console todos os vossos corações. Amém?